Senhoras e senhores, autoridades, muito boa noite. Sejam todos e todas bem-vindos à audiência pública para novo caderno de bacia hidrográfica dos córregos Apurás, Guacuri e Grota Funda. Informamos que o evento está sendo gravado e será disponibilizado ao canal ACIURB no YouTube. A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, ACIURB, realiza hoje a audiência pública referente à elaboração de novos cadernos de drenagem de 6. Então, conforme eu falei, hoje serão tratados os cadernos da bacia hidrográfica dos córregos Apurás, Guacuri e Grota Funda. Os cadernos de drenagem são importantes instrumentos de gestão e planejamento que visa a redução de alagamentos da cidade. São uma ferramenta de preparação da administração pública que trata com prioridade a questão da drenagem urbana. Os estudos convergem às intervenções em andamento nas bacias hidrográficas com as novas propostas para o controle de cheias. A ação faz parte do programa de metas 2025-2028 da Prefeitura de São Paulo e vai ao encontro dos esforços da gestão municipal em tornar a cidade mais preparada e resiliente no enfrentamento às mudanças climáticas. Ao todo, desde 2016, a ACIURB já realizou a publicação de 37 cadernos de drenagem dos 58 previstos, sendo 31 desde 2021. A dinâmica do evento prevê, após a proposição de mesa e falas de abertura, a apresentação técnica do projeto. Durante a apresentação, as pessoas que tiverem interesse em se manifestar deverão se inscrever na mesa ali na frente. Após a apresentação, ocorrerá o momento de fala dos participantes e comentários da Prefeitura. Os integrantes poderão vir aqui na frente nesse microfone, ok? Então, já composta a mesa diretora com as autoridades que nos honram a sua presença, a senhora Maria Tereza Fidel, secretária executiva do programa Mananciais. Uma salva de palmas, por gentileza. Acompanhando o nosso Rogério Lausano, subprefeito de Cidade Ademar. O senhor Marcos Monteiro, secretário municipal de Infraestrutura Urbana e Obras. Antônio Ribeiro Guglielmi, chefe da Assessoria Núcleo de Planejamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras. Engenheiro Pedro Luiz de Castro Algodual, engenheiro consultor da Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica. Engenheiro Vinícius Lene Silva, engenheiro consultor da Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica. Senhores, muito obrigado pela presença. Imediatamente com a palavra a senhora Maria Tereza Fidel, secretária executiva do programa Mananciais. Boa noite a todos. Aqui em nome do Lausano, nosso secretário Marcos Monteiro, toda a equipe. Tem muita gente aqui, né? Nós estamos diante da secretária aqui. Para quem acompanha as notícias sobre mudanças climáticas, vocês devem ter visto a chuva que ocorreu em Ribeirão Preto, a ventania que deu, estendeu até o hospital, casas, entrou numa situação bem desgastante. Acho que vocês devem do Rio Grande do Sul também. Ocorreu uma perda grande de situações por conta das cheias, das construções em áreas não adequadas. E a gente tem vivido no mundo, toda hora a gente tem uma notícia de uma mudança climática forte, né? Na Europa agora, enquanto a gente está aqui no sudeste e sul, essas questões da chuva, na Europa tem a questão dos incêndios, das queimadas, das matas, por lá. E é isso uma questão de mudança no planeta, né? Tem com os hábitos com os hábitos nossos do dia a dia, com a infraestrutura
Então, o caderno está sendo preparado e vai ser apresentado aqui pela equipe. Faz parte de um estudo para a gente evitar esses desastres maiores, né? Então, a Prefeitura de São Paulo vem cada vez mais se preparando para isso. O programa Mananciais, ele trabalha as obras de urbanização integrada, então é o saneamento, é o abastecimento da água, coleta de esgoto, os córregos, a implantação de parques, construção de casas. A gente tem aqui na região o Guaicuri, que é do lado dos Sete Campos, né? Às vezes o pessoal conhece mais como Sete Campos ou Cidade Júlia. A gente tem a área do Apurá, que está junto ao Complexo do Pilão, do lado do Paulistas, né? É uma região, depois a equipe vai mostrar, mais amplia o tamanho da pesquisa no mapeamento. E aí isso é um trabalho integrado para a gente trazer soluções para quem mora nas áreas mais vulneráveis, as famílias que mais precisam. Então, queria muito parabenizar, porque a equipe aqui do Marcos Monteiro, ela tem trazido cada vez mais, né, Antônia, os córregos que fazem parte das áreas que têm atuação do nosso programa. Isso é um trabalho integrado que dá resultado, não só agora, no futuro em especial, para todas as nossas próximas gerações. Então, parabéns pelo Mausano, que teve trabalho difícil, né, pela zeladoria, parabéns para quem organizou aqui, para todos os trabalhadores, né? Então, que a gente tenha uma boa noite de audiência, a gente está muito feliz de mais uma conquista de caderno para a nossa região. Muito obrigada. A seguir, ouviremos palavras do senhor Rogério Mausano, subprefeito de Cidade Ademar. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado, secretário Marcos Monteiro. Obrigado, secretária querida Maria Tereza. Obrigado a toda a equipe técnica que se reúne aqui nessa noite, junto com todos vocês, a quem eu agradeço por estarem aqui hoje, participando da montagem desses cadernos. Isso é uma determinação do nosso prefeito Ricardo Nunes, para que construímos tudo que nós formos construirmos em nossas regiões, construímos junto com a comunidade. Porque, na verdade, quem conhece o dia a dia são vocês que lá moram. Então, essas audiências públicas que são feitas nas regiões são para isso, são para que vocês colaborem para que esses cadernos fiquem o mais próximo da realidade possível, que nós consigamos resolver os problemas de formas definitivas. Então, isso é muito importante para a gente aqui da região de Cidade Ademar e Pedreira, receber hoje aqui a equipe técnica de CIURB, o nosso querido secretário aqui, que faz um trabalho maravilhoso em frente a essa secretaria tão difícil, a nossa querida Maria Tereza, que é uma grande parceira, faz um trabalho maravilhoso no Manancial, e nós, nessa parte, nós temos sorte de termos um Manancial, porque nós temos você e toda a sua equipe aqui, sempre nos ajudando, sempre fazendo trabalhos maravilhosos. Então, nós temos certeza que quando a gente vê essa casa cheia do jeito que está, a gente vê que a audiência pública vai ser produtiva. O pessoal nosso aqui de Cidade Ademar e Pedreira é muito colaborativo. Antônia, você vai perceber que eles vão participar, estão todos aqui para poder contemplar essa audiência, ajudar. Vai continuar podendo, quem não conseguir falar, vai continuar tendo a participação pelo Participe Mais, depois vai ser falado. Mas participem, tragam os problemas pontuais para que sejam incluídos nos cadernos, para que esses problemas possam ser resolvidos. Mais uma vez, queria agradecer a presença de todos vocês aqui e deixar bem claro que é uma determinação do nosso prefeito construir tudo junto de vocês, que são moradores e munícipes da nossa região, e assim nós faremos em todos os sentidos. Hoje nós vamos aqui estudar os cadernos, mas já tivemos aqui discussões da habitação, já tivemos discussão manancial, e sempre que precisar, nós vamos chamar vocês para participarem junto com nós e fazermos a nossa região ainda melhor. O prefeito tem feito na nossa região ficar muito melhor. Recebemos aqui o céu, Silvio Santos, os predinhos lá maravilhosos, a ampliação do Alvarenga, a Casa de Cultura, nós temos até hoje a maior Casa de Cultura de São Paulo, nós não tínhamos nenhuma, recebemos a maior, está sendo muito bem gerida pelo nosso querido Cecel. Então, assim, nós só temos a agradecer ao nosso prefeito Ricardo Nunes e agradecer aqui hoje vocês, senhor, vocês lá no Mananciais, e principalmente vocês, população que veio aqui hoje para abrilhantar ainda mais esse evento. Muito obrigado a todos, uma ótima noite, uma ótima audiência pública.
Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras. Boa noite, pessoal. Boa noite. Estive aqui há 2 meses, 1 mês e pouco, para uma reunião específica do Conselho Participativo. A gente veio para tirar dúvidas, é muito bom estar aqui de volta, estar aqui com um quórum enorme, para a gente poder trabalhar juntos, né? Como o Rogério falou, Maria Tereza, a ideia dessa gestão do Ricardo Nunes é a gente construir junto com vocês, desde a etapa como a gente está aqui hoje, de entender os problemas mais a fundo, para poder propor as soluções do jeito que elas são necessárias, da forma como vocês esperam. A gente vai ter aqui uma apresentação depois técnica, tanto o Pedro vai fazer uma introdução para explicar para todo mundo o que é um caderno de drenagem. Então, vou fazer uma pergunta aqui. Quem sabe o que é um caderno de drenagem, levanta a mão, por favor. Carlos sabe, mais alguns, mas poucos. Então, a primeira coisa é a gente explicar para vocês, né? Então, a gente vai resolver problemas de chuva, né? A Tereza falou muito bem, a gente hoje vive essa fase de mudanças climáticas, significa na prática que as chuvas estão piores e, portanto, a gente passa por eventos mais severos, mais graves, a gente tem que se preparar. A gente se prepara tanto com as ações de zeladoria, quanto com obras médias e grandes. E principalmente obras grandes, elas têm que ser muito bem planejadas. Então, esse tipo de situação depende de estudos mais profundos, da gente conhecer bem, simular bem, para poder depois ir para a etapa de projeto e depois para a etapa de obra. Então, a gente está no comecinho dessa linha de planejamento. A gente não está aqui para apresentar uma obra que já vai acontecer. A gente está aqui para entender os problemas. Daqui a um tempo, a gente vai estar aqui para mostrar as possíveis soluções. Depois de um tempo, a gente vai estar aqui para debater quando isso vai virar obra. Então, a gente está no comecinho, para todo mundo participar do início ao fim. Só mostrando rapidinho, então isso aqui é a cara de um caderno de drenagem. Esse aqui é o dos Avuvus, que é um outro córrego aqui na subprefeitura de Cidade Ademar. Pedro vai, como eu falei, explicar depois o que é, como que funcionam todos esses cadernos. E depois o Vinícius vai mostrar para vocês tudo que a gente já tem de dados aqui dessa região específica, então desses 3 córregos, o Apurás, o Japuri e Grota Funda, para a gente mostrar o que a gente já sabe e vocês ajudarem a gente com o que vocês sabem, com o que vocês conhecem de problemas, têm expectativas. A gente está com a consulta pública aberta também no Participe Mais. Nós estamos gravando essa audiência, ela não está sendo transmitida ao vivo, mas ela está gravada, o que significa que vocês podem compartilhar com os vizinhos, amigos, todo mundo que vocês conhecerem, para quem não pôde estar aqui hoje, assistir, ver, se vocês mesmos quiserem rever, tirar dúvidas, os slides, tudo isso vai estar lá. E aí, esperamos então toda essa ajuda de vocês para esse trabalho. É uma audiência oficial, publicada, que faz parte então de todo esse processo. Acho que é isso. Vamos ver. Uns slidezinhos já disso que eu falei. Então, vai para lá que eu vou voltar. Eu vou pedir ajuda sua. Você passa para mim o slide? Pode passar mais um, por favor. Pronto. Só para a gente ver formalidades, essa audiência foi devidamente encaminhada para a diária oficial, está numerada. A gente publicou tudo nas redes sociais, no site da CIURB, todos os cadernos que já existem estão no site da CIURB. A gente hoje em dia faz poucas cópias impressas, até para a gente ajudar a preservar mais o meio ambiente, mas tudo publicado, tudo disponível. Então, só para a gente cumprir esse ritual. Passa mais um para mim, por favor. Aqui também é um print, como eu falei, do Participe Mais, acredito que muitos conheçam, porque é o mesmo site onde faz orçamento cidadão. Então, quando entra no Participe Mais, dá para ir no módulo do orçamento cidadão e dá para ir no módulo de consultas públicas. E aí lá vai ter a consulta pública específica desse caderno. Ou se puser esse endereço aqui completo, ele vai direto para essa proposta. Pode passar, por favor? Aqui é a carinha do site da CIURB, então também, se você for lá no Google escrever cadernos de drenagem, vocês vão chegar aí. Mas, se vier pelo caminho tradicional, o site da CIURB, tem um menuzinho à esquerda, vocês vão ver que tem uma opção aí, mais ou menos no meio, PDD e cadernos de drenagem. Inclusive, o de baixo é o de área de risco. Já alguém me perguntou aqui sobre a área de risco, então, se tiver interesse nesse assunto, que tem bastante a ver, o material produzido
fica disponível aí no site. Pode passar? Pronto, aí o destaque. E aí a gente vê lá, pode baixar todos os cadernos, inclusive esse dos Apubus que já existem. Os de hoje não existem. A gente está aqui para trabalhar, para construir isso junto. Pode passar, por favor. Então, tudo organizadinho. Pode ir. Passa mais um, por favor. Pronto. Agora vou passar aqui a palavra para a gente prosseguir. Obrigada, gente. Senhoras e senhores, encerramos com pronunciamentos com a palavra o senhor Marcos Monteiro, secretário municipal de Infraestrutura Urbana e Obras. Cheguei chegando. Boa noite a todos. Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Cidade de Ademar, que roda bastante a cidade, né, Rogério? E junto com os subprefeitos, olhando as necessidades da região, mas começar cumprimentando a Maria Tereza Federer. Maria Tereza é uma secretária que adora o que faz, né, Tereza? E eles fazem projetos aqui na região de Mananciais, como o Rogério falou. Tem o privilégio de estar na região de Manancial, porque realmente os projetos do Manancial são projetos integrados, que integram equipamentos com drenagem. Então, toda a cidade sonha em ter. Né? E aqui, na área de Mananciais, de ter esse trabalho seu, da sua equipe. Agradecer ao Rogério Balzano, nosso prefeito aqui da região. Rogério, cara batalhador, e agradecer por toda a organização, por ceder esse espaço aqui para a gente. Essa ideia de trazer, né, esses estudos de elaboração do caderno foi da Antônia e da equipe dela, para que a gente efetivamente tivesse, né, que vocês nos ajudassem a construir esses cadernos. Porque a gente pode ter um monte de dados, a gente pode ter equipe visitando a região, mas nada melhor do que vocês que moram aqui, que estão aqui vamos ver se melhor, que estão aqui na região, que vivenciam a época de chuva, saber onde alaga mais, onde alaga menos, quais são os principais gargalos. Então, essa colaboração com vocês, com a subprefeitura, a gente elaborar os nossos cadernos é bastante importante. Agradecer a Antônia e a equipe dela, elas dão as orientações, as diretrizes para que o FCTH, da Fundação do Centro Tecnológico de Hidráulica da USP, o Pedro, que está aqui, é consultor, o Flávio Conde, que está aqui, é o coordenador dessa ação, eles são responsáveis, né, por esses estudos, para que a gente seja assertivo, que as obras efetivamente deem uma boa resposta para os problemas de drenagem. Então, Pedro, obrigado. Pedro foi funcionário da prefeitura lá de Ciúbe por muitos anos e agora ele trabalha diretamente com a FCTH. O Vinícius vai fazer a apresentação aqui para a gente, né, Vinícius? Está envolvido totalmente, conhece tudo da região já. E agradecer também a tua equipe, Rogério, e a equipe da Ciúbe. A gente às vezes ouve falar que funcionário público não trabalha, então o pessoal pega e vem, trabalha, fica até tarde, vários dias, porque tem prazer, gosta, né? Grande parte dos funcionários, como qualquer família, sempre tem um ou outro, né, que foge da regra, mas a grande maioria dos funcionários da prefeitura gostam de trabalhar com pessoas, gostam de atender, gostam de se dedicar e tem horário para isso. Quero agradecer vocês, pessoas dos conselhos municipais, do CADES, que estão aqui presentes, que lotaram aqui o auditório. É muito legal ver esse interesse. Em geral, quando a gente vem para as áreas mais vulneráveis, a gente tem essa participação da população, isso é muito bacana, esse sentimento cidadão das pessoas. Então, hoje nós vamos apresentar os critérios de desenvolvimento desse caderno, que envolve aqui os Córregos Apurados, Guapuri e Grota Funda, para que vocês nos
nos ajudem, né, nessa elaboração do caderno, a verificar se esses pontos que o Vinícius vai falar, né, são realmente os mais importantes, se tem coisa faltando, e não se encerra aqui, como a secretária falou. Vai ser aberta a consulta pública, lá no Participe Mais, vocês que estão aqui e também quem não está, vão poder colocar as suas observações. Basicamente, para trabalhar no sistema de drenagem da cidade, a gente tem dois instrumentos importantes. O caderno de drenagem, que é o caderno de bacias hidrográficas. Não sei se todos estão acostumados com o termo, mas quando a gente fala em bacia hidrográfica, é mais ou menos assim, como se fosse uma bacia de piscina. Se chove na região daquela bacia, a água que cai ali nas bordas da bacia vai toda para a região mais funda. É o que acontece na cidade. A água que cai dentro de uma região mais alta migra para as regiões mais baixas. E com isso a gente tem várias bacias hidrográficas na cidade. Dentro desse caderno de bacias, o FCTH, lá na Fundação Paulista, eles fazem meio um joguinho, né? Primeiro vocês levantam todos os dados, que conheceu o Pedro vai falar dos cadernos de drenagem, então vários aspectos dos dados de cada região da cidade, mas aí eles alimentam softwares específicos do computador, o que a gente chama de modelagem matemática, em que basicamente é assim, eles colocam os dados, né, mandam uma chuva virtual, bem um joguinho mesmo, né, Flávio? E vem a resposta de alagamento que essa chuva virtual dá. E esse resultado lá do computador tem que ser o mesmo resultado real, né, que vocês têm quando tem aquela chuva daquele tamanho, com aquela intensidade. Isso a gente fala de calibrar o modelo, quer dizer, o modelo responder da forma de uma chuva real. E daí eles conseguem propor várias obras, seja piscinão, seja canalização, seja reforço de canalização, e com isso buscar as melhores soluções para cada problema que a gente tem na cidade. Então, em cada um dos cadernos, são propostas 2 ou 3 alternativas de obras, de um conjunto de obras que vão atender a gente, atender a determinados níveis de chuva, que é o que a gente chama de tempo de retorno. Então, é a pior chuva em 10 anos, a pior chuva em 25 anos. E a nossa meta é que a região esteja protegida da pior chuva em 100 anos. Só que isso não é uma obra só. A gente ouve muito isso, a gente tem que ser bem sincero com vocês, bem claro com vocês, porque às vezes fez aquela obra e não resolveu. Porque não é uma obra que resolve, é um conjunto de obras, mas uma obra já ajuda muito. Né? Então, é isso, investimentos enormes, investimentos com prazo longo, mas o prefeito determinou para a gente que a gente vá atrás, entenda os problemas, que faça um planejamento adequado para que a gente tenha cada vez mais resiliência para a cidade. E daí tem a questão, muita gente está na dúvida mas em que ordem vocês fazem essas obras? Porque a gente tem que atender a cidade inteira. E daí existe o plano de drenagem, onde a gente pega esse conjunto de obras de todos os cadernos, e daí a gente tem diversos critérios. Isso está, como a Tânia falou, está disponível no site do plano diretor de drenagem, que ali está mostrando o caderno verde. Estamos na segunda edição, um caderno dinâmico, agora vamos lançar a terceira edição desse caderno, em que a gente dá critérios de vulnerabilidade social da região, o número de pessoas atingidas, a mancha de chuva que a gente vai reduzir em função daquela obra. Então, todos esses critérios entram numa análise e com isso a gente tem a classificação, a ordem que a gente vai realizar essas obras. Então são esses dois instrumentos principais que a gente usa no planejamento das obras de drenagem. E uma preocupação muito importante, que vai ser falada aqui, é cada vez mais soluções baseadas na natureza. Quer dizer, o pessoal às vezes critica a canalização cinza só de concreto, o reservatório só de concreto, mas cada vez mais, nas regiões onde é possível, a gente utilizar soluções mais verdes, parques lineares e outras soluções para que a gente integre essas obras de drenagem
a cidade, ao urbanismo da cidade. Isso eu queria falar mais uma coisa. Então, é isso, né? Vocês vão ver a apresentação dessas áreas críticas e a gente pede, vamos ter um espaço no final para quem quiser se manifestar e levantar algum problema, alguma área crítica que vocês conhecem e que não foram apresentadas aqui. E é isso que o prefeito pede para a gente, né? Um dos orgulhos, sinceramente, que eu tenho quando eu vou nas regiões e ouvir das pessoas assim: poxa, essa gestão, o prefeito vem até a região, os secretários vêm até a região, os subprefeitos atendem as pessoas, coisas que a gente não tinha, né? A forma de relacionamento que a gente não tinha em outras gestões. Então, isso é resultado do perfil, do jeito do prefeito governar. Ele pede para a gente acordar cedo e pensar o que a gente pode fazer para melhorar a vida das pessoas. Boa reunião para a gente. Boa noite. Obrigado, senhor Marcos Monteiro, secretário municipal de Infraestrutura Urbana e Obras. Agradecer também a fala dos nossos convidados. Vamos agora dar início às apresentações técnicas. Durante a apresentação, os senhores que tiverem interesse em se manifestar deverão então se inscrever na mesa. Além também dessa inscrição, a lista de presença, onde os senhores também poderão registrar que estiveram aqui na audiência, ok? Então, para iniciarmos as apresentações, vamos então convidar o engenheiro Pedro Luiz de Castro Algodó. Por gentileza. Só uma coisinha que eu esqueci de citar aqui a Nicole Russo, que é da SP Águas. A SP Águas é uma instituição do Estado que trabalha muito junto com a gente na elaboração dos cadernos, esse trabalho conjunto da entidade resiliência da cidade. Obrigado, Nicole, pelo presente. Boa noite a todos. Eu tenho muito prazer em voltar aqui para essa casa, porque eu já tive aqui em outras ocasiões para a gente falar dos autobus, e agora a gente complementa o trabalho falando de outra bacia, de outras 3 bacias, que também estão na área dessa mesma subprefeitura. Então, pode pensar. Bom, na verdade, a proposta de trabalho que a gente vem trazer aqui é a gente trabalhar na bacia dos 3 córregos, Guapuri, Apurás e Grota Funda, e eles vão fechando esse mosaico aí, esse quebra-cabeça do município, e a gente está já faltando poucas peças. A gente tem trabalhado muito nisso, com muito bons resultados em todas as bacias que a gente já trabalhou. O trabalho parte do princípio que a expansão urbana traz uma série de consequências na bacia hidrográfica, que a gente, bacia hidrográfica, como o secretário mesmo falou, ela é a área onde um córrego ele capta todas as águas que caem naquela bacia, então pelo relevo elas vão escoando. Então, cada bacia hidrográfica que a gente estuda, elas sofrem com o efeito da urbanização, que traz a ocupação das várzeas, a impermeabilização do solo. Isso é agravado com o efeito das mudanças climáticas. Nós temos a retificação de rios e córregos, que acentua o transporte das cheias para Jusante. Nós temos canalizações fechadas, aqui tem uns exemplos. O Engabaú, por exemplo, é um córrego que está fechado há muitos anos. Nós temos intervenções pontuais que geram justamente um impacto a Jusante. Você resolve aquele trecho de canalização e só que transfere a cheia para Jusante. Quando você não pensa na bacia como um todo, você tem que pensar, é como você mexer num braço e daí você descompensar o outro, e
Então você tem que pensar na bacia como um todo para você ter uma solução ampla na bacia. Então, como é que a gente faz então para a gente trabalhar nos impactos ajusantes de cada intervenção? Justamente a resposta é o planejamento integrado das bacias que a gente realiza com os cadernos de bacias hidrográficas. O que é um caderno? Que a Antônia mostrou dos avulvos, a gente vai ter depois esse caderno que a gente está tratando hoje. Então, vou vocês. Então, ele apresenta inicialmente um diagnóstico da situação atual, sempre focando as enchentes. Então, por que estão acontecendo e aonde estão acontecendo essas enchentes? Para partir desse diagnóstico, a gente apontar soluções para o problema, a gente chama de alternativas de solução, que não é uma solução, não é uma obra que resolve uma bacia complexa, como são as bacias urbanas de São Paulo. A gente tem um conjunto, então temos reservatórios, temos outras medidas para compor e dar uma condição de segurança contra as enchentes nessas bacias. E todas essas alternativas, elas são complementadas com outras ações, com medidas sustentáveis, com medidas de urbanização, para preservação de áreas permeáveis, de parques, e uma série de medidas que complementam as ações estruturais, que são as obras de drenagem. Então, quais são as soluções que a gente... quais são as ferramentas para controle de cheias, as obras? Então, nós temos obras convencionais, que são reservatórios, galerias de reforço, canalização, e obras correspondentes a essas. A gente pode, por exemplo, reservar, ter um volume de reservação em uma estrutura de concreto ou num lago com controle de cheias. Vocês conhecem o lago do Parque da Queimação? Ele funciona hidraulicamente como um reservatório. Então, quando a gente pode adotar uma medida, uma solução verde, como é chamado, a gente procura priorizar isso, mas em outros casos a gente precisa adotar uma solução cinza, porque nem sempre a gente tem espaço para trabalhar com soluções mais amplas. Além disso, como eu falei, tem as medidas sustentáveis. Então, as soluções baseadas na natureza, elas têm que ser aplicadas extensivamente na bacia, tanto nas vias públicas, como jardins de chuva, pisos permeáveis, etc., quanto nas próprias construções, que têm que manter, por força de legislação, áreas permeáveis e retenções, que é bem difundida aí, a tal da lei das piscininhas, que para grandes empreendimentos é exigida. Tá? Então, esse conjunto de soluções combinadas, elas atingem o objetivo de aliar a eficiência hidráulica com o ganho ambiental, que é o que a gente persegue a cada caderno com mais intensidade. Eu vou aqui mostrar um caderno que tem de uma área que tem uma característica próxima da bacia do Apurás e do Acuri, que é um caderno recentemente publicado, que é dos córregos São José e Franquinho. É uma área de mananciais também, só que aqui é do Guarapiranga. Ele tem, então, os dois principais cursos d'água são o São José e o Tanquinho. E aqui a situação atual, a gente vê que o Tanquinho, ainda menos ocupado, menos adensado, tem poucos pontos de alagamento, e o São José é densamente ocupado e sofre inundações severas.
Então aqui eu vou mostrar o diagnóstico da situação atual dessa bacia, que é o que a gente está perseguindo agora nessa fase. O Vinícius está estudando justamente esse diagnóstico. Tá? Então aqui a gente tem galerias antigas no curso principal, o córrego São José está canalizado, mas com uma bacia, uma galeria dimensionada na época que ainda não havia uma ocupação tão intensa da bacia, e hoje essa canalização antiga não comporta, extravasando e atingindo as moradias. Então, a gente vê a situação de ocupação dessa bacia, de afluentes dele. Então, deixa eu tomar uma água aqui para... Então, é uma situação que, infelizmente, a gente também observa já no caderno que a gente está iniciando. Então, tem uma série de galerias construídas, algumas antigas pela prefeitura, algumas por próprios moradores ou empreendedores, que traz uma série de restrições ao escoamento. Aí essas galerias transbordam e atingem as moradias. Então, aqui o tanquinho tem problemas apenas pontuais, como ele está menos adensado. Então, a gente tem, esse caderno apontou a travessia insuficiente da Teutônio Vilela. E aqui é o carro-chefe, é o ponto principal do caderno, que são as propostas. Os cadernos, geralmente, como todos eles, apresentam pelo menos duas alternativas de solução, para não condicionar as soluções a uma adequação futura da prefeitura. Então, existe a possibilidade, principalmente, de adotar, na alternativa 1, uma solução mais estruturante, com mais reservatórios, canalizações, e uma alternativa 2, que busca soluções mais sustentáveis. Então, nesse caso aqui, a gente tem na alternativa 1 galerias de reforço importantes. A canalização principal do córrego está muito comprometida hoje. Então, a proposta principal dessa bacia é a execução dessas galerias de reforço em ruas paralelas ao curso principal, que permitem o escoamento das águas sem causar ou abater nas cheias. E vocês podem ver também que essas alternativas, elas têm cores diferentes, que correspondem às etapas de implantação dessas obras. Então, aqui em amarelo estão as obras de primeira etapa, que a gente chama, que atendem, que já dão uma condição bastante bem melhor para a bacia, e elas são complementadas à medida que a prefeitura for fazendo as obras de primeira etapa, vão entrando em programação as obras de segunda e de terceira etapas. Então, aqui vocês veem que na alternativa 2, a gente agrega a essas soluções convencionais, soluções, medidas sustentáveis ou soluções baseadas na natureza, como são as wetlands. Então, aqui tem um túnel também. Eu vou falar um pouquinho das wetlands, porque outra característica dos cadernos são o detalhamento de uma das soluções para a gente integrar mais essa solução ou apresentar algum avanço tecnológico.
No caso desse caderno, a gente optou por propor uma wetland, que é como se fosse um charco, um brejo antigamente, agora tem esse nome mais bonito, mas na verdade é um brejo, e o brejo tem um potencial, as plantas de regiões brejosas, elas absorvem o esgoto, elas retiram da água o esgoto. Então, a ideia aqui, nesse caso da wetland, é de criar condições para que a água, antes de entrar na represa, onde a gente vai beber água, a gente passe por essa área verde, essa área brejosa, e vai lançar depois na represa uma água mais limpa. Tá? Então, associado a isso, a gente colocou a wetland a gente considera uma ferramenta para um manejo sustentável das águas pluviais. Então, aqui a gente tem nessa bacia, como tem também aqui nas 3 bacias que a gente vai estudar, e até por isso eu estou usando esse exemplo, a gente tem áreas verdes, brejosas entre os córregos, na foz dos córregos, na chegada da represa Billings. Então, a gente vê um potencial grande de usar essa mesma solução também nesse caderno que a gente está propondo, e a gente tem conversado também com a Sabesp e com a Secretaria com a SEAB, com o Programa Mananciais, sobre a utilização dessa ferramenta que a gente considera muito importante e que a gente realmente precisaria adotar com mais frequência. Então aqui é o desenho da wetland, né, que a gente realmente faz um detalhamento, e aqui eu vou dar um spoiler do nosso caderno. Então, para o nosso caderno, nós vamos tomar como exemplo, a gente até já realizou uma vistoria nesse local, o Parque Doroteia. A gente já teve conversas iniciais tanto com a Sabesp quanto com a SEAB para escolher essa área, e a ideia básica realmente é construir uma solução integrada. Então, já planejar em conjunto com a SEAB, com a subprefeitura e com a Sabesp, uma solução que a gente possa, em etapas, ir dando melhores condições para essa região, que o Vinícius vai mostrar umas fotos, que é uma região também bastante crítica, com áreas de... como é que chama? Com áreas... Não, eu queria falar... isso, áreas críticas, áreas... Não, áreas de risco, do PMRL. Bom, e o que o caderno também oferece para a gente é um trabalho de quantificação dessas medidas, tá? Inclusive com o cálculo do custo, e isso vai permitir que esses dados e essas propostas elas passem a compor o plano de obras da Secretaria, que está hoje, graças à iniciativa do secretário, até o apoio do secretário, que a gente construa um programa de obras baseado no planejamento que nasce aqui dos cadernos. Então, é isso que eu queria mostrar. Obrigado, Pedro. Para prosseguir então com a apresentação, passamos a palavra ao engenheiro Vinícius Silva, por gentileza. Boa noite a todos. Eu chamo Vinícius. Eu vou falar um pouco sobre o caderno em questão que estamos aqui nessa reunião. O caderno ele junta 3 subbacias: a do Apurás, Macuí e Grota Funda. Vou só passar aqui.
elas são afluentes da represa Williams, ou seja, como o secretário falou, o relevo faz com que a água que cai nas partes mais altas corram até as partes mais baixas, que são esses córregos, e esses córregos descem essa água para a represa. Então, o que acontece nessa região, principalmente em termos de qualidade da água, é muito importante, porque pode afetar a água que a gente pega. Essas 3 bacias juntas são uma área muito maior do que a bacia que o Pedro mostrou, que só tinha 8 quilômetros quadrados. Essa aqui tem mais de 21. Então, imagino que a quantidade de problemas que ela possa ter são muito maiores. Então, eu conto com a ajuda de vocês para que vocês possam me informar onde tem um problema, que a partir daí eu poder trabalhar junto com a equipe e pensar na solução. Se a gente não souber onde tem os problemas, a equipe fica cega. Tipo um médico sem saber do paciente onde está. Eu confio de vocês lá, na minha rua inunda e a água sobe até aqui. A gente vai ter que dar um jeito de resolver esse problema. Então, aqui vocês podem ver, as 3 bacias estão basicamente, onde está em amarelinho, na região da subprefeitura da cidade de Ademar. Tem um pedaço que está em cinza escuro que está no município de Diadema. A última bacia mais da direita é a Grota Funda, tá? Em ordem. Já é a Curás, o Aguri e meio e Grota Funda. Percebe que a mancha azul é a água da represa. As 3 bacias correm para a represa e o último à direita, ele é logo o córrego que separa a divisa de São Paulo com Diadema. Então, a gente vê aqui a região de drenagem. Posso dizer, em azul e escuro é um trecho do córrego que já está canalizado, já houveram obras, e azul claro é um trecho que ainda está em estado natural, e em roxo é um trecho que é uma galeria subterrânea, ou seja, azul escuro, que está mais forte, embora esteja a canalização, você consegue ver o córrego, aí em roxo está subterrâneo, não dá para ver, e em azul claro ele ainda está em estado natural, não foi mexido. Nessa região, a gente já tem conhecimento de algumas áreas de risco, elas já estão catalogadas, a própria subprefeitura aqui já tem algumas obras que a gente está trabalhando junto, está analisando, ou seja, aqui é uma área de risco hidrológico, as casas foram construídas em cima do córrego, está em estado natural, então quando tem uma cheia forte, a gente já conversou com alguns moradores, não nessa região específica, mas no Parque da Aldeia, que a gente fez a visita, que é uma situação muito similar, o corriqueiro para os moradores, a gente está buscando entender a melhor forma de trabalhar com isso. A gente tem aqui, chegando perto do 7 Campos, onde a secretária falou, houve uma obra e já ouviu bastante, como posso dizer, alagamentos, então a gente já diagnosticou, mandou uma equipe para ver uma travessia insuficiente, então isso é muito importante, a gente tem que ir lá conhecer os problemas, a gente viu no Facebook, em páginas da própria população que posta os vídeos quando tem. Então, basicamente, com isso a gente conseguiu mandar a equipe lá e verificar. Aqui já no Parque Doroteia, em si, que fica na Bacia do Meio, que é o Guacuri, a gente viu sessões, tipo, tá vendo que é um caninho bem fino comparado com o restante, que eles conseguem fazer um gargalo e costuma daqui dar problemas de inundação. Temos também aqui no Parque Doroteia, um pouquinho mais à frente, já chegando próximo da represa, situações que você vê moradias que foram construídas em cima do córrego, isso gera um problema, tem acúmulo de lixo, é difícil passar maquinário. Com base nisso e nessas vistorias, a gente consegue identificar os problemas e pensar nas soluções. Aqui, vocês podem ver, é um mapa de onde a gente já tem diagnosticado alguns problemas. Em roxinho são as áreas de risco hidrológico, ou seja, quando chove, aonde que alaga ou tem pontos de inundação. Em marrom são riscos geológicos, por exemplo, o córrego vai passar numa encosta e tem o risco de derrubar a encosta e prejudicar. Então, onde está em marrom é onde a gente já sabe e tem já projetos para estabilização de encostas e talude, junto com demais obras de hidráulico. Aqui para vocês verem que a gente foi buscar, os pontos amarelos são alagamentos, temos aqui perto na estrada Louvarenga, perto da região de 7 Campos. A gente caçou notícias e viu exatamente onde tem.
Aqui são áreas de risco que a gente fez uma vistoria, esse aqui são imagens da Defesa Civil, aí pelo tamanho da comporta a gente já tem uma noção de até a altura que a água vai, porque se a comporta tem esse tamanho, subentende que a água não pode subir mais do que isso e nem menos, a pessoa faz uma comporta mais ou menos que seja ideal. Então, a gente costuma usar esse tipo de informação junto com conversas dos moradores para saber até a altura do nível que a água vai. Aqui são imagens que a gente coletou na internet, da rua Miguel Fleta, onde tem inundações recorrentes. Aqui é perto do céu, a gente já chega numa represa, a gente vê a água já sendo uma cheia permanente, basicamente. E aqui são projetos existentes, tanto em parceria com a SEAB quanto com a Prefeitura da cidade de Ademar. Temos nas alternativas que o Pedro falou que a gente faz, a gente vai sempre considerar tudo que já tem de propostas. Temos essa aqui na região da cidade de Júlia, já de estabilização de costas, que está numa área de risco geológico. Embora aqui não seja hidrológico, também são riscos e a gente também trabalha com qualquer tipo de prevenção. Aqui, já um pouquinho mais para baixo daquela costa, tem uma área de risco hidrológico e já foi estudada pela FDTE, tanto onde tem está circulado em azul, é um córrego que já existe, mas um córrego não, uma galeria, ou seja, está subterrâneo, e a gente vai ampliar essa galeria e está vendo que tem uma perninha embaixo, ainda fazer um reforço, ou seja, criar uma a mais para que possa dividir a água e dificultar que haja inundações. Temos aqui, já saindo do Guapurás, indo para o córrego que é popularmente conhecido como Guaicuí, tem também uma área de risco chamada Canto da Noite, no Jardim Santa Terezinha. Já tem, igual vocês viram que o córrego passa embaixo das casas, já tem propostas de canalização, de botar a habitação de interesse social. Tudo isso vai ser analisado no caderno e a gente vai ver se cabe ou não, e conversando com vocês. Até a prova, quando a gente chegar e falar assim, essa aqui são as alternativas, a gente vai mostrar de novo para vocês e vocês vão poder decidir, a gente gostou, não gostou, e aí conversando a gente pode sempre alterar. Aqui já é do programa Mananciais, que a secretária falou, já é bem no bairro do Jardim Castelo, bem na nascente de um córrego que não tem nome, mas tem uma proposta tanto de fazer essas intervenções baseadas na natureza, que está indo no Círculo Amarelo, uma lagoa de retenção, ou seja, ela não só ajuda para ajudar com cheias, mas também na qualidade da água, porque retém sujeira, isso ajuda para não caminhar até a represa. E fora isso, as intervenções não é só de cunho hidráulico, aqui vai ter um parque, tem quadra, tem um projeto paisagístico, então o programa Mananciais ele é muito completo, ele pensa basicamente em muitas coisas. E também do programa, tem ali do ladinho, tem o Morro dos Macacos, tem uma encosta que também vai estar sendo estabilizada, e embaixo dela tem um parque linear, que é basicamente uma lagoa, só que ela é fininha, então por isso chama de linear. Ela também tem um objetivo de botar não posso dizer, vai botar vegetação, essa vegetação vai ajudar a filtrar a água, então não vai ter só um trabalho quantitativo para que a quantidade de água não seja grande demais até causar uma inundação, mas também vai filtrar a água para ajudar na qualidade da água que chega até a represa. E tudo isso a gente está considerando nas alternativas. Então, para que a gente consiga fazer as alternativas, igual o videogame que o secretário falou, é muito importante a ajuda de vocês, porque, por exemplo, eu posso chegar num local e o programa dizer que só está inundando 20 centímetros, só que o morador fala que está inundando 1,5 metro. Então, é errado, eu tenho que consertar, tentar de erro, até bater com a realidade. E aí, assim que a gente fecha o diagnóstico e falar, isso aqui agora sim está se comportando com a realidade de acordo com o morador. Aí a gente vai colocando as obras e testando se elas funcionam ou não. Aí você coloca uma obra lá e vê, essa mancha de 1,5 metro diminuiu, ela diminuiu na metade, ela cessou, agora não anda mais. Então, é um trabalho de tentativa e erro que só funciona quando a gente tem as informações que são vindas de vocês. E aí, depois que a gente propõe a solução, aí vocês também podem referendar, falar se gostaram ou não, e a gente pode sempre refazer e ver o que fica bom para todos. Então, basicamente é isso que eu trouxe para vocês.
tem tempo para perguntas, igual o secretário falou, participe mais, vocês podem também enviar mais coisas, mais informações, falar com outras pessoas. Vamos supor que você sabe que na sua aula inunda, mas você não sabe a altura, não tem problema, é só falar, olha, a gente tem uma equipe, a gente vai lá, ele vai conversar, vai montar uma régua, vai dizer exatamente até a altura que inunda e traz para a gente essas informações. Então, eu conto bastante com o apoio de vocês e muito obrigado. Muito obrigado, engenheiro Vinícius. Senhoras e senhores, neste momento vamos às manifestações das pessoas que se cadastraram, sugestões e perguntas para transcorrer de forma tranquila, serão chamados os inscritos até o limite do horário do encerramento às 20 horas. As demais perguntas ou sugestões que fizerem necessárias, como réplicas e réplicas, serão respondidas por e-mail ou poderão ser cadastradas na plataforma participa. Cada pessoa terá então 3 minutos para fazer sua pergunta ou sugestão com resposta imediata do técnico. Então vamos chamar a pessoa. Daniel dos Reis. 3 minutinhos. Ok? Pessoal, boa noite a todos. Saudar a mesa aí, o secretário, Maria Tereza, nosso ilustre Rogério Bolzani e os demais aqui. Faço parte do Conselho Participativo, sou o Daniel, também estou representando aqui a minha comunidade, que é a comunidade das Pratas. Isso é o primeiro, achei uma surpresa, mas agora que os demais vão falar também, porque é muito importante esse momento para nós. Chegar aqui, falar e colocar as nossas sugestões, se a gente tiver alguma dúvida. A gente tem conversado muito aqui no Conselho que as pessoas têm que passar a participar mais do Conselho, participar mais das reuniões convocadas pela sua prefeitura, porque não adianta a gente só reclamar, falar que o poder público não faz nada, se a gente também não corre atrás. A gente tem lutado muito para melhorar essa cidade, melhorar também a nossa região. Haja visto que a gente tem um movimento de luta por moradia, um movimento de luta pelos céus da Ademar, que conquistamos os céus da Ademar através da luta, né? Através do que o secretário disse, secretário, só discordando de Vossa Excelência, a gente tem sim tido a presença de outras gestões em todas as lutas dos trabalhadores aqui da região. E ao contrário do nosso prefeito, que sempre está presente aí, né? Quando a gente chega e traz uma demanda, o seu prefeito está sempre presente. Outros também tiveram. Mas eu acho que o momento agora, né, de falar da drenagem, a Antônia teve uma reunião do Conselho, trouxe esse livro para a gente, falou dos abusos, falou das reivindicações dos moradores naquele momento, naquele instante, e hoje nós estamos com um problema muito sério, que é os abusos, porque onde eu moro, por exemplo, eu moro dentro de uma comunidade e todo dia quando chove, não todo dia, quando chove, alaga. Por que alaga? Porque lá embaixo, né, não está tendo a drenagem, eu não sei o que está acontecendo, que quando a água vem lá de cima descendo, alaga, porque fecha lá embaixo. E não está tendo um esvaziamento, ou seja, a água não está tendo vazão. E aí, através aqui da nossa subprefeitura, sempre a gente faz aquele pedido, né, não de camarada, de chegar através da luta, através do tratamento que a gente tem aqui na subprefeitura, de lá e fazer o quê? Limpeza nas galerias, sempre há limpeza nas galerias, isso é necessário. E aí o que acontece, pessoal? Hoje a gente está com um problema muito sério, seríssimo. Qual é o problema? Hoje é a privatização da saúde. Hoje, se você passar em algum lugar, você vai ver um vazamento e hoje a gente não tem manutenção. Os esgotos estão voltando para dentro das casas. De que forma? O cheiro, o mau cheiro, não sei se vocês percebem isso. E olha que a gente paga. E com a privatização, gente, infelizmente, com a privatização, a gente não está tendo manutenção. Demorou um mês para arrumar um vazamento, isso um mês que a gente ficou cobrando. Daniel, vou te dar mais um minuto, tá? Para finalizar, sobre essa BESP, infelizmente, a gente está tendo esse problema, porque não está tendo manutenção. Tá, pessoal? Então, para finalizar, para não tomar muito meu tempo, eu quero só fazer uma cobrança aqui na questão do código dos alunos, tá? Porque, infelizmente, a enchente está vindo lá de cima e está travando lá embaixo e está enchendo as casas lá onde a gente mora, beleza, gente? Dona Maria Tereza, por gentileza,
Regularização fundiária da comunidade Vila das Pratas. Estamos aguardando. Tá bom? Um abraço. Vamos já emendar mais uma aqui para o Rogério. Rogério de Paulo Santos. O senhor Rogério? Rogério, na sequência, valendo agora 4 minutinhos. Boa noite a todos, meu nome é Rogério, sou morador da Vila Missionária. Eu tinha feito colocado a proposta de outras perguntas bem antes, mas eu gostei da apresentação e tem umas dúvidas minhas que já foi sanada aí. E eu entendi bastante, quando ele perguntou assim, o que significa o caderno, eu entendi o caderno ali, que a gente vai colocar as propostas da gente, ele discute com a gente essa proposta que a gente colocamos ali, debatemos ali. E também vi na apresentação que lá a Vila Missionária onde eu moro, que eu moro de vez com a Vila Missionária de Jardim Céu, que tem bastante, que ali alaga bastante, tem bastante proposta significativa para esse ali. Não é uma cobrança, é uma pergunta. Quando vai iniciar isso daí? E eu vi muitos detalhes que vocês falaram da caixa cinza, da área verde, achei muito interessante daí, quando vai ser a proposta. E outra coisa também, que é fácil aqui cobrar e você não entender e participar. Eu tinha feito minhas perguntas antes de entender isso aí, e vi como trabalha. Que foi falado aqui, essa gestão agora, ela está aqui presente, pelo menos faz mostrar para a gente onde está o erro que a gente pode fazer. Eu lembro quando fui conselheiro tutelar 10 anos atrás, aqui no Corvo aqui, as crianças se perdeu e até morreu. Hoje aquela área está aberta, está liberada aquela área, se chover hoje não alaga mais ninguém. Eu não sou nada contra as pessoas que não têm moradia, mas tem lugar para construir. Que a gente constrói isso e depois reclama. Você viu que ele falou assim, onde tem uma área verde, que tem uma plantação, a própria plantação vai limpar o corpo para a gente, mas a gente quer construir em cima da área verde. Então, está de parabéns a apresentação. Quero agradecer ao senhor prefeito por essa proposta para cá e muito obrigado. Antes de passar da mesa, Antônia, pode ser? Mais uma perguntinha. Vamos então, Ricardo? Vamos lá? Ó, vou te dar um minutinho a mais, são 4 minutinhos. Aproveita. Meu nome é Ricardo Gabriel Pinto. Eu sou lá do Código dos Avós. Eu quero falar sobre os três que foram lançados agora. Lá já é uma área muito crítica, né? É uma área de invasão, reinvasão, que a prefeitura não toma conta. Já foi feita a obra lá no Morro dos Macacos, reinvadiram a obra de novo. Lá na Favela da Fumaça, foi retirado. Que não adianta nada aqui você fazer esse projeto. Ali tá lindo, né, no papel. Mas não sai nunca do papel. Isso aí para sair do papel, você vai durar quanto? Hoje é uma realidade. As áreas estão tudo invadidas hoje. E cada vez as áreas estão sendo mais invadidas ainda. Como você vai fazer obras de drenagem, obras e os apartamentos, eles fazem tempo menos. Cada dia menor fazendo apartamento. Eles invadindo as áreas esses 3 polos. A maioria dessas áreas está tudo invadido. Tem umas áreas que não podiam ser invadidas, que são chamadas áreas de mananciais. Áreas para futuramente ser da água, né? Para nós tomar água limpa. Para ter que gastar mais com tratamento de quê? Tratamento de esgoto. Esse tratamento daquelas águas tudo suja. Você tem que tratar ela, reverter ela para fazer água limpa para a gente tomar. Mas não, isso aí é um sonho que vai ser daqui 70 anos. Porque a prefeitura, ela não trabalha na mitigação, conseguiram usar o bus lá, aqui na área aqui, tem 10 casas particulares, foi desapropriado. O cara morava lá, ele pagava imposto, aí ficou um ano lá vazio. Agora tem o que lá? Lá tem a adega para quê? Os caras fazem baile funk lá, faz tudo. Essas 10 casas foi invadida. É uma área particular, que era
para fazer o piscinão do Córregos da Vuvuz, que até hoje não fizeram, que está no PDD, está no número 3, até hoje não fizeram. Tem ação judicial lá desde 2000 e do número da ação judicial que eu vou falar, né? Está desde 2017 no juiz. O juiz obrigou a prefeitura a fazer a obra. E não faz porque não faz essa obra. Uma obra que é importante, mas com moradia, né? Você não vai tirar o pessoal de lá e deixar. Tem pessoal lá que tem 17 anos no auxílio aluguel. Como você vai fazer uma obra, tem pessoal lá fazer uma obra lá, tem que tirar a gente. Deixar 17 anos a pessoa no auxílio aluguel. O que ela faz? Ela invade a mesma área de novo, está lá. E só gasta a prefeitura, só gastando dinheiro. Um minuto, Ricardo, um minuto. Beleza, gastando dinheiro por jogado fora. A pessoa, ela tira o auxílio aluguel, o que ela faz? Ela volta de novo para lá, fica recebendo o auxílio aluguel, ninguém fiscaliza, está lá. Isso é um tapa na cara da sociedade. E essas obras eu acho que não vão sair nunca, porque é uma área muito crítica, a área da Pires ali. Para mexer ali, o cara tem que ter um saco roxo mesmo ali, porque ali o tom é mais embaixo. Aqui que está mais fácil, nos avulsos não estão fazendo, que está um pouco mais fácil, está um pouco mais maleável que fazer. E é uma área que os avulsos precisam ser feito, e vai morrer mais gente de novo nessa enchente agora de novembro. E o plano municipal de redução de risco, nem isso fizeram. Tem área lá no desembargador, a água dá mais de 2 metros de enchente até hoje. A senhora Maria Nazaré morreu lá. Tempo esgotado, Ricardo. Ela morreu. Nada a ver. Ela morreu. A senhora deu uma área viva. Olha a hora. Pelo menos, se não estiver contaminado, né? Se estiver contaminado. Copa aí. Pega um copo. Boa noite a todos. Prefeito Rogério, aqui. Em primeiro lugar, eu quero agradecer à subprefeitura por estar nos dando uma atenção no Jardim Apurá, na questão da limpeza urbana, né? A gente, a lixaiada, o povo, infelizmente, né, não colabora, e a gente solicitou a sua prefeitura para fazer ali a limpeza, e todos os dias a gente vê o pessoal trabalhando ali no Jardim Apurá. Isso é uma parte muito positiva. Muito obrigado, senhor prefeito, por isso, né? A gente observa, a gente tem uma visão para observar todas essas coisas, né? Tem o negativo, tem o positivo, todos falham, mas sempre trabalhando. Então, a gente vê isso, né? Mas também no Jardim Apurá, isso me chamou a atenção desse caderno aí, falando sobre as áreas de risco. Ali no Jardim Apurá, principalmente na região lá do fundão da Marginal 2, nós temos um problema ali gravíssimo em questão de pessoas que estão morando às beiras das margens do rio. Eu sei que são áreas que não deveriam, essas pessoas estão ali, mas realmente elas estão ali porque não tem onde morar, não tem como pagar, então elas acabam invadindo. Aquela área, a prefeitura já foi lá, já indenizaram algumas pessoas da região. Infelizmente, as pessoas foram para os predinhos e, infelizmente, não tiveram disciplinas nos predinhos e voltaram para a região de novo e invadiram, né? Então, tem pessoas ali que estão morando à beira do rio, e muitas vezes é bem a enchente ali, quando tiveram ali os ventos e tempestades, as casas, aqueles galhos, as árvores caíram sobre as casas, derrubaram muitas casas naquela região. São coisas inevitáveis, pois são fenômenos da natureza. Não tem como a prefeitura ir ali e resolver essa questão. Por quê? Porque eu ouvi uma frase uma vez que as árvores, elas vieram primeiro, né? Essa é a verdade. Infelizmente, as casas são construídas
embaixo das árvores, dos pés de eucalipto, não aguenta e acaba caindo sobre as casas. Então, eu acredito que haverá uma solução aí para a Marginal 2, às beiras do rio, né? Um planejamento ali da habitação, possível replanejamento dessas pessoas, né? Qual a solução? Quando derrubar essas casas, tiverem uma indenização para essas pessoas, tirar essas pessoas dali, não deixar ninguém construir mais. Porque quando as pessoas, quando elas saíram e a prefeitura não tomar conta, elas vão construir de novo. Então, na minha visão, resolver o problema da situação daquelas pessoas que estão caóticas e não deixar mais ninguém construir. Eu acredito que as subprefeituras da DEMAR vai trazer uma solução para nós ali, né, na região de Jandira e estamos ali no aguardo. Muito obrigado aí, parabéns a todos vocês aí pelas falácias, parabéns às pessoas que falaram muito bem. Obrigado, Reginaldo. Vamos agora convidar o senhor Marcelo Batista. Sr. Marcelo Duarte Batista. O senhor tem 4 minutos a partir de agora. Boa noite. A pergunta que eu ia fazer já foi respondida. Acompanho a comunidade ali na Vila Missionária, tem muito problema com alagamento. Fizeram um projeto ali na Vila Missionária, perto da empresa do Céu Aparelho, que tiraram mais ou menos 10 metros, 20 metros as casas para fazer o córrego. Só que o problema é o seguinte, o córrego era aberto. Canalizar bem certinho o córrego, quadradinho, só que aí enfrentaram outro problema. Quando enche, alaga do mesmo jeito e pega as casas que ainda estão afastadas. Então, estou trazendo aqui a pergunta que os moradores Vira e Mexe fazem para mim, estou repassando para vocês. Não adianta tirar 10, 20 metros só, encurtar o córrego e não dar atenção à quantidade de água que está passando dessa obra, está pegando casa mais a fundo. Ou tira mais casas a fundo, ou alarga mais o córrego, porque senão vai continuar alagamento do mesmo jeito. É isso. Muito obrigado. Obrigado, senhor Marcelo. Vamos então para a mesa com as respostas. Bom, tá bom. Agora fui anotando aqui todos os comentários, depois vou deixar o subprefeito, a secretária complementar em alguns casos específicos, mas vou indo aqui pela ordem das anotações. Então, o Daniel falou primeiro, falou da questão da limpeza de galerias, depois eu vou pedir para o Rogério comentar um pouquinho mais sobre o trabalho que a SUB faz em relação a essa parte da limpeza. Falou da questão da privatização da Sabesp, dos problemas com o esgoto. Né? Então, como a Sabesp era uma empresa pública, agora privatizada, mas tanto antes quanto agora, ela é uma empresa contratada pelo governo, prefeitura, estado, para prestar esse serviço. Mas ela tem os canais dela, os ritos dela para a gente seguir. Então, os problemas com a Sabesp tem que abrir chamado com a Sabesp para buscar essa solução. Quando o problema da Sabesp depende junto da prefeitura, aí a gente vai tratar junto. Tem casos, por exemplo, que a Sabesp, para conseguir resolver, tem que ser uma obra conjunta com a prefeitura, mas como foi colocado de uma forma mais genérica, né? Então acho que a primeira coisa é sempre ter em mente que as questões com a Sabesp tem que tratar primeiro direto com eles. Né? Então, não adianta, a prefeitura não vai intermediar esse contato inicial, a não ser que seja caso de obra ou alguma coisa específica. Foi falado também da questão do córrego dos Avulus, então, como é uma outra bacia, a gente vai focar aqui esse momento para falar do Apurás, do Guaicuri e do Grau da Funda, mas talvez o secretário queira comentar um pouquinho na sequência. E de regularização fundiária, talvez também a Tereza possa complementar sobre alguma previsão se existe para essa área da Vila das Pratas. Depois o Rogério perguntou para a gente, assim, da questão de quando que as coisas iniciam.
a gente está aqui no momento de planejar, de diagnóstico. Né? Não dá para a gente falar ainda em quando vai iniciar obra, porque a gente está aqui entendendo o problema, para poder calcular a solução. E aí eu já vou emendar para comentar um pouquinho do que o Ricardo falou. Aí ele comentou assim, poxa, vocês planejam, demora tanto para acontecer? E assim, a gente realmente mora numa cidade muito grande e com muitos problemas que estão se agravando com as mudanças climáticas. Então hoje é impossível atacar todos os problemas ao mesmo tempo. Atacar tudo ao mesmo tempo. A gente precisa separar o que é medida de mais curto prazo, o que a gente consegue melhorar, porque às vezes tem obras locais que é o alagamento, mas dependendo de reservatórios, que custam 100, 200, 300, 400 milhões de reais. E aí não adianta, a gente não tem dinheiro para fazer 200 reservatórios de 400 milhões de reais ao mesmo tempo na cidade. Então a gente vai estudando quais casos são mais críticos para atacar as grandes obras, quais casos a gente consegue fazer uma intervenção menor e minimizar. A gente tem que sempre ir priorizando. Para priorizar, a gente tem que passar por essa etapa de entender o problema e as possíveis soluções. Então, a gente hoje não tem caderno de drenagem na cidade toda. E aí fica difícil comparar para poder dizer o que é mais grave. É aqui? É nos Acufus? É lá na Zona Leste? É lá na Zona Norte? A gente precisa ter todo esse trabalho para conseguir comparar tudo como um todo. Não significa que a gente acabar primeiro de planejar tudo para depois fazer qualquer coisa. Mas significa que a gente, quanto mais entende a cidade, mais levanta isso tudo, melhor a gente consegue ter esses dados e planejar. Né? Então, também emendando na colocação do Ricardo sobre a questão. Famílias que estão há muito tempo no aluguel social. Então, assim, é importante a gente, quando estuda a região, entender, essa obra vai envolver que algumas famílias saiam. Né? Elas vão passar pelo processo todo de cadastro, de atendimento habitacional, de construir unidades para essas famílias. Então a gente busca fazer isso ao máximo, de forma que a gente vai ter essas remoções perto da hora que a gente possa dar o atendimento habitacional, que é a situação dos abusos hoje, por exemplo. Então a gente evita ao máximo que as famílias saiam e tenham que ficar nessa vida. Então o planejamento fortalece esse tipo de atitude, né? Para a gente minimizar cada vez mais o que era feito no passado, de tirar as famílias elas ficarem lá anos e anos no aluguel social. Então a gente está aqui para minimizar que isso aconteça no futuro. Mas não dá para a gente responder, né? Voltando na pergunta do Rogério, a quando inicia o que a gente está planejando aqui? Hoje a gente não tem essa resposta, a gente vai dando um passo cada vez e tudo vai depender do tamanho do diagnóstico e do tamanho da solução. Deixa eu ver mais que eu vou comentar antes de passar a palavra. Bom, falou-se aqui também um pouquinho mais da questão de limpeza, né, no Jardim Apurá. E o Reginaldo falou da Marginal 2, que depois eu queria ajuda para localizar no mapa, para a gente até ver se consegue já dar uma informação mais detalhada. Desculpa, estava te procurando. Né, para a gente poder, enfim, até as pessoas que têm dados, né, tem fotos de chuva, fotos de situações que possam mandar para a gente, que não participe mais, ajuda demais a gente. Ou às vezes até vistorias, não, esse caso é importante ir lá, vamos marcar, o Vinícius vai com vocês, vai olhar, vai entender, a gente vai cadastrar o que precisar para melhorar o nosso diagnóstico. Tá? E a mesma coisa para o Marcelo, ele falou que da Vila Missionária, né, então também mesma coisa, podendo dar dados aqui, depois quiser no final, olhar com a gente no mapa, a gente toma nota disso tudo e o que puder mandar para a gente aí no Participe Mais ajuda muito. Acho que eu fiz meus comentários. Vou passar aqui para o Pedro. Eu só queria, assim, se várias dessas perguntas foram de parte ambiental, da parte da Sabesp e manutenção do sistema de drenagem. Então envolvem a SEAB, a Subprefeitura, a Sabesp, a CIURB. Então eu saio assim, até satisfeito com a nossa escolha de justamente buscar nesse caderno a
integração das ações. Eu acho que isso vai propiciar uma maior eficiência, uma melhor aplicação de recursos, porque as coisas estão em sintonia. Então, sim, a gente procura fazer em sintonia, mas a novidade agora é a gente fazer um planejamento em sintonia. A gente tem ações conjuntas já com a SEAB, com a subprefeitura, mas elas não foram planejadas conjuntamente, que essa é a novidade que a gente quer trazer nesse caderno. Tá? Então, aguardem e tenham esperanças que os problemas vão ser tratados de uma forma mais integrada. É essa promessa que a gente pode fazer. Som. Minha voz é muito ruim, né? Minha voz é ruim fora do microfone, no microfone fica ainda pior. Mas eu gostaria aqui de falar que foi muito produtiva essa reunião. E essa é a intenção do nosso prefeito, Ricardo Nunes. Que venham ao microfone, que venham participar das audiências públicas e tragam aquilo que for para falar, para melhorar a sua região. Seja bom, não é para vir aqui no microfone e fazer só elogios, é para se criticar também, e das críticas é onde saem as coisas boas. Então, esse trabalho que vai ser feito é muito importante. Então, esses pontos pontuais, como disse o nosso amigo Marcelo, como disse o nosso querido Regis, é importante, é para isso que eles estão aqui, é para isso que se abriu esse canal, para que se tragam pontualmente, porque a gente viu a apresentação, mas ele tem uma visão macro. Essa visão ali é o trabalho da formiguinha e do elefante que eu sempre falo, né? Nós aqui somos os elefantes, a gente não tem o acesso àquele caminho, né, diário naquele problema. E a formiguinha, para mim, entendo que a formiguinha faz muito mais do que o elefante, porque ela consegue entrar em qualquer parte, e vocês são essas formiguinhas que estão lá nas suas comunidades e conhecem esses problemas problemas pontuais, que é muito importante para fazer parte desse estudo dele, para que eles possam trazer a solução definitiva. O prazo, claro, é igual a casa da gente, a prefeitura nada mais é do que a casa da gente. Em casa, eu também queria comer carne todos os dias, filé mignon, mas eu não tenho dinheiro, então eu vou adequando. Eu como filé mignon, eu como um ovo, e assim é a prefeitura de São Paulo. Então, é o que a querida Antônia falou. Então, vocês precisam trazer isso para todas as regiões aí que estão sendo estudadas, para que eles possam fazer esse estudo e aí ter todos os pontos mapeados e saber quanto vai custar cada custo, e aí quando tiver a priorização de obras, eles saberem aquilo que eles vão priorizar, para poder fazer primeiro aquilo que é mais essencial, onde afeta mais pessoas, né? Então, assim, vale se destacar também aqui que nós temos uma grande dificuldade aqui. Eu passei na subprefeitura há 21 anos atrás e o Pantanal já era todo ocupado, não era pavimentado, não tinha rede de água, não tinha rede de esgoto, mas ele já era todo ocupado. Então nós temos um problema histórico, né, na região de São Paulo, principalmente nas periferias, com as invasões. Então não é da noite para o dia que nós vamos conseguir resolver os problemas, mas nós temos visto aqui na gestão do nosso querido prefeito Ricardo Nunes, e aí o excelente trabalho que a Maria Tereza faz com a Secretaria de Mananciais, os nossos mananciais ficando muito melhor. Eu fui engenheiro fiscal da obra dos 7 campos. Quando nós começamos a construir os 7 campos lá em 2007, o córrego Guarapuri você não enxergava, ele era todo tomado por barracos, e aí eu falo com propriedade porque eu conhecia bem, eu era engenheiro fiscal. E eu fui na inauguração dos prédios e do Parque Linear que a SEAB Mananciais está fazendo lá, ficou lindo, aquelas residências saíram de cima dos córregos, fizeram-se apartamentos com varandas, com dormitório. Então é isso, está levando dignidade, a Prefeitura de São Paulo está levando dignidade para as comunidades. É isso que a equipe de CIURB, hoje com o nosso
secretário está aqui, pegando de vocês essas informações para poder elaborar o caderno, para poder levar mais dignidade ainda para vocês. A gente sabe, dói no nosso coração quando tem uma enchente, quando tem um alagamento, e nós vamos atender esse alagamento e chega lá, as famílias perderam tudo. Nós já fomos atender uma ocorrência uma vez, no dia 26 de dezembro, onde a gente entrava nas residências e via toda a ceia de Natal do dia anterior perdido porque a água levou, entrou na geladeira. Então isso dói, corre sangue nas nossas veias. Então não acham que a gente está aqui para brincar. Hoje nós estamos aqui numa terça-feira até essa hora da noite para ouvir vocês, e a Prefeitura de São Paulo tem muito respeito por todos vocês. Nosso prefeito Ricardo Nunes, está aqui os secretários que não me deixam negar, trabalha 7 dias por semana, 24 horas por dia. Ele nos liga de dia, de noite e de madrugada. Ele quer resolver os problemas e com certeza, com a participação de vocês, nós vamos resolver os problemas. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos, por essa colaboração. Não deixem de participar. Aproveitem e colocar as propostas, quem não conseguiu colocar hoje, lá na plataforma do Participe Mais, quando estiver disponível, mas colaborem. Isso é para vocês, isso é para a melhor qualidade de vida de vocês. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Secretária Executiva do Mananciais. Vou aproveitar a palavra, depois eu passo o nome por nome, tá? Mas eu vi que tem pessoas que são conselheiros, tem pessoas que não participam de outras atividades que são abertas, né, para discussão. E é uma matéria muito técnica de falar, né? Explicar o que é reta, o que é explicar o que é a bacia, o que é a drenagem, né? E então essas audiências são importantes para a gente aproveitar o nosso linguajar e tentar entender o que a gente está querendo tratar. Mas como muita gente falou das ocupações, do mundo dos macacos, dos avulsos, do Selma, primeiro eu queria lembrar que lá atrás, na época a Elizabeth França, que hoje é secretária, ela era superintendente de habitação. Como a gente trabalha há muito tempo, eu trabalhei em 7 anos também. Isso daí vai dar quase uns 30 anos de trabalho. A gente fez um plano, que era um plano para a cidade. O plano para a cidade dividia as áreas em perímetro de ação integrado. O que era isso? Era o caminho das águas. O caminho das águas dos córregos, das represas, dos rios mais importantes da cidade. Onde estão as ocupações? Talvez vocês não lembrem disso, mas tem uma publicação. E esse plano não era só um plano para saber onde estava o problema. Esse plano dizia onde estava o problema, o tamanho dele e quanto custava. E aí esse plano, se a prefeitura seguinte, que mudou de gestão, aplicou o nosso plano, não tivesse guardado o plano Pausano era para terminar em 2024. O que parecia muito longe em 2009, quando a gente estava trabalhando nisso, foi arquivado. Infelizmente, eu vi esses livros publicados serem usados por colegas para apoiar o computador. Então, a gente tem que ter memória para resgatar as coisas que foram feitas. Então, as novidades de trabalhar as integrações, aqui que bom que a gente trabalha integrado, né? A gente é prefeitura, ainda que cada um tenha um papel. Né? Então, é importante saber o que a Sabesp faz, né? O seu Daniel colocou, e a gente participa da comissão junto à segurança hídrica para fiscalizar, para denunciar as estações lavatórias que não funcionam, para apontar problemas e soluções, porque a gente tem que ser crítico e também pensar soluções em conjuntos, né? E aqui a gente faz isso com as DURB, né? Pensar nos cadernos, mas pensar nas ocupações, que é uma necessidade, né? Todo mundo que foi pedir uma palavra falou que ninguém está julgando a ocupação, então é para a gente julgar mesmo. Porque a pessoa não deve ter tido uma solução melhor para ir parar dentro de um córrego, como o Pausano falou, numa época de Natal, ter sua casa alagada, perder seus bens, né? Ninguém escolheu uma situação como essa. Então, eu estou trazendo aqui, talvez seja uma discussão maior, Pausano, num outro âmbito do Conselho Participativo, porque quando retomou os mananciais, a Secretaria em 21, era pandemia, a Beth estava na secretaria e a gente foi bater o pé no chão, na terra, na água, para descobrir o que tinha mudado na pandemia.
né? E tinha mudado coisa, assim, porque as famílias empobreceram, não deram conta de pagar aluguel, perderam seus empregos, os loteadores criminosos aumentaram, sim, essas ocupações, né, nas áreas dos mananciais. Vocês falaram, a área de manancial era para estar protegida, né? E é isso. Então, a gente fica à disposição para uma discussão que não é a de hoje, mas que a gente possa fazer com mais calma. Mas indo para a fala de cada um, o Daniel foi direto no seu ponto, tá, Daniel? Sobre a regularização fundiária. A regularização, para quem não sabe o que é fundiária, é o morador que está nessa região e tem um tempo de ocupação e atende às regras do que está na lei, ele quer a escritura dele, a prefeitura trabalha com a escritura. Nossa secretaria, Daniel, é a secretaria meio, que faz as obras, né? Então, quando acabar a reunião, eu peço, por favor, o seu contato, porque a coordenadoria de regularização fundiária é coordenada pelo Eric, que ele é nosso colega, nosso parceiro. Então, muita reunião, a gente faz esse bate-bola de marcar. Eric, vamos marcar em conjunto, que eu conheci algumas pessoas e vice-versa, tá? E aí a questão da Sabesp, de verdade, a gente tem participado tanto, que se precisar fazer também conversas temáticas, a gente tem feito um papel de colaborar com o município no sentido o que é esse trabalho da Sabesp, em especial nas áreas mais fragilizadas, né? E a gente quer que as famílias tenham água, coleta de esgoto, e não morem numa área que o esgoto traz problemas de saúde, entre outros. O Rogério falou da Vila Missionária e do Jardim Selma, né? Não vou nem entrar no quando começa, vou falar das questões ali atrás, dos problemas onde eu conheço como Jardim Selma, né? A obra que a gente faz pega um trecho da Alvarenga, do Primavera, do Selma, para o lado direito a gente tem o Guaicuri. Mas a ocupação do Selma, onde eu andei, é uma ocupação que tem uma parte de terreno, eu vou falar da topografia, mas é o nosso morro, tá? O morro vai adentrando e corta, né? Bem encaixado. E quando eu visitei lá o pessoal do programa de saúde da família, é cheio de vielas, cheio de meandros. E na época, Balzano tinha alagado o chuveiro e um senhor, a geladeira caiu em cima dele. E alguém lembrou que ele morava sozinho, 82 anos. Não sei como não morreu eletrocutado, né? Deus me livre. Mas são questões que a gente tem que ir lá no campo para ouvir. Então, o Jardim Selma, no mapeamento que a gente tem que trazer de insumos, né? Ele é maior do que a área dessa desembocadura da drenagem. Então, acho que é um ponto de atenção que o Rogério bem trouxe aqui para contribuir com a gente. O Ricardo vai falar dos algovos, da reocupação dos Morros do Macaco. Nós estávamos na primeira intervenção no Morro dos Macacos, fizemos a obra, entrou com vegetação, tiramos as famílias e reocupou, né? É difícil também para a fiscalização. Eu vou pedir a palavra para o senhor, senhor, eu gostaria que o senhor me ouvisse também, por gentileza. Você deixaram reocupar. Agora quer fazer política. Eu vou prosseguir, tá? Então, é um trabalho que é difícil. Eu trago essa questão para a gente pensar juntos, né? O que é o trabalho da OIDA, que é a Operação Integrada de Defesa das Águas? O que é o trabalho numa área que entraram com família? Eu vou dar um exemplo. A gente está lá no Alto da Alegria, todo do lado da represa, numa obra que a gente fez um muro bem alto para as famílias, né? Trabalharem as casas. Hoje eu recebi uma foto de uma casa de madeira que construíram de sexta para hoje. Entrou uma avó com 6 crianças. Faz o que uma avó com 6 crianças? Né? O que a gente faz hoje? É uma está atrapalhando. O que a família foi fazer lá? Eu estou trazendo assim, com delicadeza, o que é a complexidade de lidar com pessoas. A gente não trabalha no terreno livre desocupado. Então, todo mundo tem um papel nosso, prefeitura, fiscalizações, a integração com o governo do estado, que a gente faz isso em outros âmbitos, né? E São Paulo é uma cidade complexa também. E a questão do auxílio aluguel, da temporalidade, na época a prefeitura assinou um termo de compromisso para quem foi para o aluguel. E nós aqui no Manancial, a gente faz questão de pegar essa lista e pegar os mais antigos, que estão desde 2012, 11, 13, para trazer para frente, para entrar nos predinhos, como vocês falaram.
porque tem que ter uma ordem, né, de entrada e atender quem já estava nessa fila. O Reginaldo vai falar do apurar e vai trazer uma questão importante que é da limpeza urbana, né? Do lixo. A gente fala das chuvas, né? Mas quando a gente está na lagoa, você vai ver o trem de garrafa PET. Aliás, não é só nos córregos, nos oceanos também. A gente está jogando tanto plástico, a gente consome muito, muito. A gente, nós, tá? Todos nós. É plástico, é garrafa PET. A gente está destruindo a natureza. E é sofá, geladeira. A gente tem os espaços para colocar entulho, bagulho, catapulho, né, as demolições, e que seja armazenado direitinho. Então, essa questão, Reginaldo, é super importante, assim, do que foi comentado. Não é só o caminho das águas. O que tem no caminho das águas? Tem casas, moradores, tem lixos, tem dejetos, tem esgoto, tem tanta coisa, né, no caminho. E no fim a gente chega na represa, que se ela não for cuidada, todo mundo vai ficar sem água, tá? Não é só aqui na região sul, não. A cidade vai ser prejudicada, porque a represa ela tá na UTI, as duas represas, a Pires e a Guarapiranga. E aí o Reginaldo falou do fundão da Marginal, ele está do lado da margem oposta do nosso parque do Apurá, porque lá no parque a gente chama de Complexo Pilão, que tem o Paulistas, 2, o Bandeirantes e o Apurá. E do lado do parque a gente consegue ver essa ocupação de borda do fundão, e tem todo o trecho da península que precisa ser tirada dessa margem. Para quem não sabe, as margens da represa ela é de responsabilidade de uma empresa que chama EMAI. Também foi privatizada, mas que a gente dialoga com a EMAI, né? Então, tem bastante burocracia e obstáculo no meio do caminho, que a gente tem que falar com os nossos colegas, porque no fim a gente é governo, né? E tem que resolver o problema de forma integrada. Então, o trecho apontado pelo Reginaldo, ele é importante mesmo para estar nesse período que a CIURB está fazendo o caderno. E por fim, o Marcelo, né, falou da Vila Missionária, do Céu Varenga, dos córregos. Eu acho que era até legal marcar uma visita com o Marcelo, para a gente entender esse trecho colocado, se está no trecho da nossa obra, porque a nossa obra ela pega um trecho parcial. O trecho do Primavera, eu chamo de Primavera atrás do público, o Balzano vai lembrar, uns anos atrás deu emergência, algumas famílias se recusaram a sair, né, e a gente chegou a fazer solução de método não destrutivo para não abalar as casas, e o córrego daquele trecho, para quem olha atrás do público, tem uma ocupação, tem o córrego todo fechado também, né, tem projeto nosso. Então, nós estamos fazendo por partes, né? Como a gente está refletindo aqui pelos nossos colegas, como se fosse faseado. Como o Balzano falou, tem dinheiro para fazer o quê e em qual momento a gente vai fazer. Então, acho que vale. A gente gosta muito de trabalhar, a gente está aqui com a nossa assistência social, a Lucy, está com a Deise, a Mariana aqui da equipe. A gente gosta de trabalhar no mapa falado, pegar foto aérea, pegar os moradores, tentar entender onde a gente está. Então a gente pode fazer um mapa falado caminhando assim, pegar esses problemas que vocês trouxeram aqui e a gente entender ele como um todo. Então a nossa secretaria fica à disposição para fazer a visita em conjunto e aí o Daniel pega o seu telefone no final da reunião, tá bom? Obrigada. Com o secretário municipal de infraestrutura e obras, o Marcos Monteiro. Obrigado. Eu vou ser rápido, porque estou vendo um monte de gente com cara de fome, inclusive aqui na mesa. Mas obrigado, Rogério, pela discussão, obrigado, Tereza, obrigado, Antônio, Pedro, Vinícius, e a vocês que estiveram aí. Só comentando algumas coisas. Foi falado sobre o reservatório dos alunos. Então, assim, é importante a gente entender o conceito, e é o caso dos alunos, do reservatório. Você falou que a água desce e talvez não esteja dando vazão lá embaixo, né? Mas, na verdade, no caso dos alunos, o que você tem é um excesso de água para a canalização que hoje existe. E daí extravasa. Então, a função de um reservatório, que é o caso dos alunos 2, é justamente segurar a água durante a chuva, durante esse maior volume, para que não alague. E daí, à medida que a chuva passa, que passa
essa maior, né, quantidade de água, você vai soltando a água do reservatório aos poucos. Então, os arroios 2, o reservatório montado antigo, que a gente conseguiu salvar e começar as obras ali em 2024, no início de 2024, iniciando as desapropriações. O Ricardo vai falar então, mas foi isso, tanto que foi desapropriado ali, a gente começou isso. Então começou o contato da obra da cidade, está valendo. O que aconteceu é que, e daí é importante vocês saibam uma coisa, hoje a gente consegue realizar as obras com uma maior agilidade ou entrar nas obras, porque antes a gente não tinha um instrumento importante que foi aprovado em 2022 pela Câmara dos Vereadores. Então hoje, toda a região em que é objeto de obra, ainda que as pessoas não tenham a posse regular do imóvel, se elas têm que ser saídas da região por causa da obra, a Câmara Municipal, ainda que elas não tenham a posse, a gente pode indenizar essas pessoas, e faz isso na Ceará, ou é lógico que não pelo terreno, porque o terreno não é dela, mas pode indenizar as benfeitorias que precisaram desse terreno, ou um aluguel social. Então a pessoa tem a opção de ter o aluguel social ou de ter a indenização. E a gente com isso conseguiu fazer muita coisa importante na cidade, porque hoje a gente pode dar um atendimento social adequado para as pessoas. Então a obra vinha caminhando, a gente estava como negociado, estava conversando para fazer o atendimento social das pessoas. Começou a chegar a eleição, o candidato foi lá, foi lá na comunidade, começou a falar que eles não iam ter atendimento nenhum, que isso era mentira da prefeitura, e daí o pessoal nessa pilha, né, de falar que não ia receber nada e que lá não alagava. Mas daí é o que o Daniel falou, não é lá que alaga, é mais para baixo. E a gente precisa do reservatório lá para não alagar mais para baixo. A gente teve uma outra decisão agora, reforçando a necessidade dessa obra. A gente já está conversando com a SEAB para a gente retomar essa situação dos arroios, mas a gente teve realmente que segurar para apaziguar um pouco a situação que foi criada ali durante o período eleitoral passado para a prefeitura. Outra coisa eu acho que é importante de comentar é a questão, né? Poxa, vocês estão fazendo o diagnóstico agora, uma 20, né? E agora está fazendo o diagnóstico. E daí aquela história de você ter os instrumentos adequados, falou do caminho das águas, né, Tereza? Foi um plano que foi feito, e o grande problema é mudar de gestão e de não dar continuidade. Nós, que temos procurado, né, desde lá de 2021, no início da gestão do prefeito Ricardo Nunes, é ver tudo que tinha sido desenvolvido no passado e retomar para a gente dar agilidade, não ficar querendo reinventar agora. Uma das coisas são os cadernos de drenagem, são instrumentos importantes para a gente. Quando a gente chegou, a gente tinha 6 cadernos, hoje a gente tem 37 cadernos, e até o final da gestão a gente acaba de mapear todos os cadernos que vão ser 58, foi apresentado aqui, se eu não me engano, 45, porque são 37 prontos, mais 8 em elaboração, e até o final da gestão a gente vai ter os 58. Isso é muito importante, porque isso não é de uma gestão, evidentemente que o prefeito foca isso, insiste que a gente precisa ter esse trabalho pronto, mas o mais importante, não para aqui, esses cadernos vão ficar para as próximas gestões, né? E isso perguntou muito nas audiências públicas. Tá bom, você está fazendo, mas como você garante que a próxima gestão não para? Tem a questão de que tudo está documentado, tudo está estudado, tudo está trabalhado. Então, essa documentação fica para as próximas gestões. E tem também um fator muito importante, que são os funcionários concursados que vão de gestão para gestão. Porque o que eu vejo, né, dos funcionários concursados, como eu falei inicialmente, eles gostam da cidade,
E agora, na hora que eles veem um instrumento que está na direção correta, na hora de chegar à próxima gestão, eles vão defender esses instrumentos. Então, hoje, a gente tem um trabalho bem estruturado. Não é que não está se fala, pô, mas só planejamento? Não, a gente está fazendo muita coisa. O prefeito fala, são mais de 7 bilhões que foram investidos desde 2021 em obras de drenagens. Então, a gente está planejando por um lado, mas também estamos dando andamento a uma série de obras. Foram feitas uma série de obras importantes, urgentes para a cidade, e que desde 2021 não morreu nenhuma pessoa por escorregamento de encosta ou de corda. Morreu em alagamento, em algumas situações muito específicas, mas não por escorregamento de encosta de corda, em função das obras que foram priorizadas. E daí o que a gente tem feito aí? O primeiro passo é entender o problema, e isso a gente tem feito, esses estudos por toda a cidade. Depois a gente tem que desenvolver os projetos. Hoje a gente tem muito projeto pronto, aguardando o terceiro passo, que é ter recursos para isso. Então, outro dia eu estive numa audiência lá em Campinas, uma senhora virou, para nós é difícil ouvir isso. Ela virou assim e falou, vocês falam recursos, mas são vidas humanas. É verdade. E isso a gente sente muito, né, Rogério? Ver as dificuldades de algumas pessoas. Eu falo um pouco que trabalhar na gestão pública é exercício de humildade. Você sabe que você vai fazer um pedacinho, vai faltar um monte de coisa para fazer. Mas pelo menos para algumas pessoas você está conseguindo dar esse atendimento. Então não é falta de vontade, não é falta de que a gente entende a obra mais importante é na porta da minha casa, onde eu tenho minha vida, onde a minha vida é afetada, mas o que a gente procura fazer é mostrar de que forma a gente prioriza para que as pessoas tenham tido esse entendimento, não só de saber que minha obra está saindo, o projeto está sendo feito, existe um planejamento, não é tudo que eu queria, mas pelo menos existe um critério. Então a gente tem ido atrás de recursos, temos obtido financiamentos, porque são projetos muito bem estruturados, para que a gente consiga dar mais agilidade na execução dessas obras. Então, só finalizando aqui, obrigado pela presença de todos, acreditem, não estamos aqui só para pegar e aparecer, não, porque nós chegamos à conclusão que as pessoas participando desse processo, a gente consegue ser mais assertivo, a gente consegue dar soluções que vão realmente atender à necessidade de vocês. Uma coisa que eu peço, sempre estamos falando da questão da limpeza urbana, isso é uma coisa que a gente tem, a gente andando por São Paulo, a gente vai muito nas comunidades, e todo mundo, as pessoas que moram lá ficam revoltadas, a quantidade de sujeira dos pobres, das ruas. Então é um trabalho não só da prefeitura, eu acho que a prefeitura tem que ter os instrumentos de limpeza de rua, de recolher o lixo, mas é um trabalho de cada um de nós, de pegar, de tomar cuidado, não jogar coisa na rua, quando vê alguma coisa, tomar cuidado, não arrumar briga no fim da rua, mas mostrar para as pessoas a importância da gente ter uma cidade cuidada, não só pela prefeitura, sim, mas por todos. E só uma última coisa, a gente vai coletar as sugestões de vocês, lá no Participe Mais, divulguem, peçam para eles assistirem, mas quando esse caderno estiver estruturado, estiver pronto, a gente volta aqui, né, Antônio? Compromisso nosso, que a hora que a gente tiver o caderno pronto, trazer para vocês avaliarem, verem como ficou, verem as propostas, as alternativas, quanto que a gente vai usar de recurso, para a gente ir construindo cada vez mais essa melhoria aqui para a região da cidade de Alemã. Obrigado a todos, boa noite e vamos para casa agora. Encerrada a apresentação de ordem para os funcionários, muito